Olá, meu nome é Laisa, sou acadêmica do 6º período de enfermagem e juntamente com as minhas amigas Nalanda e Ana Carolina, gravamos uma entrevista com os enfermeiros da DICEI, Leonardo Luiz e Gisele Carla. Vamos falar um pouquinho sobre a população indígena e quais são os desafios enfrentados para prestar assistência a essas pessoas. Bom, primeiramente é um prazer ter vocês aqui com a gente, muito obrigada por ter aceitado o convite. Então, vamos começar com vocês se apresentando? Vamos começar com a Gisele, pode ser? Então, meu nome é Gisele, eu sou enfermeira, né? Já tem mais de uma década que eu trabalho na saúde indígena. Já trabalhei no Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro, do Yanomami, e desde a pandemia eu estou aqui no DICEI Minas Gerais e Espírito Santo. Legal. Leonardo? Como você bem disse, meu nome é Leonardo. Né? Ano que vem faço duas décadas de enfermagem. Já estou há mais de uma década aqui no DICEI Minas Gerais e Espírito Santo. Graduação na Faculdade de São Paulo. E um prazer estar aqui com vocês. Vocês receberam algum tipo de preparação para lidar com a diversidade étnica dessas comunidades? Sim, nós tivemos capacitações específicas, mas também, assim, sinceramente, o maior aprendizado ele veio da convivência, né? Quando a gente está lá, a gente aprende, não só dá atenção, mas a gente está aprendendo, né? Mais aprendendo do que ensinando. O respeito, né? A escuta ativa e a humanidade são fundamentais para trabalhar com esses povos, né? Cada etnia tem seus costumes, crenças, né? E as formas de se relacionar com a saúde e a doença. Então, não é toda etnia que vai ver a saúde e a doença da mesma forma. Então, a gente tem que, né, saber lidar com isso também. Eu aprendi, né, igual eu falei, mais com eles do que... Gente, dá para cortar? Porque eu estou repetindo. Depois edita. Depois edita. Mas eu acho que aprendi mais do que ensinar, né? Nós precisamos estar dispostos a aprender também. Na minha época, entrei um pouquinho antes, não havia um treinamento específico. E eu já comecei trabalhando na Casa de Saúde Indígena, né, na CASAI aqui de Governador Valadares. Então, a formação de enfermagem como sanitarista, né, vendo alguns exemplos como do Oswaldo Cruz e outros tantos, é uma base muito bacana. Eu tive uma experiência também atuando com meninos e meninas em situação de rua, lá em São Paulo, na cidade de Piracicaba. É outra população marginalizada, né? É uma população de minorias também, tal qual os povos originários, indígenas. Os quilombolas, as carpideiras, os ribeirinhos. Então isso vai dando uma base para a gente, vai construindo uma formação prática, né? E um sentimento diferenciado para com essas populações e para com o ser humano, para com o nosso próximo. Inclusive, a gente está estudando um pouquinho sobre essas populações específicas, a gente está vendo um pouquinho de cada. Cada grupo ficou justamente moradores de rua, quilombolas, né? Porque, igual você falou, são comunidades difícil acesso e tudo mais. Vocês falaram que, então, não tiveram uma preparação tão intensa assim e aprenderam mais na prática com essas populações, né? Mas vocês acham que faltou, então, essa preparação? Fez muita falta para vocês? Sim. Eu, por exemplo, eu estudei em São Paulo e dentro da universidade eu nunca ouvi falar de saúde indígena. E o meu primeiro emprego foi na saúde indígena, né? Então, até, por exemplo, oncocercose. Vocês já ouviram falar dessa doença na faculdade? Não. Então, eu também não. E eu era enfermeira, eu falei, gente, é um absurdo. Como assim? Eu pensei que pelo menos eu ia sair da faculdade sabendo todas as doenças. E o que é oncocercose? E era uma doença que eu tive que lidar, né, lá em Roraima, quando eu trabalhei com os Yanomamis. Como vocês conciliavam os saberes tradicionais de cura com os tratamentos da medicina ocidental? Com respeito, né? A gente tem que relacionar com respeito, porque os saberes tradicionais têm muito valor, né, para as comunidades e fazem parte da identidade deles, né? Sempre que possível eu busquei promover diálogo entre os pajés, os anciãos, sem tentar assim, impor, né, o saber sobre o outro. Então, o que a gente faz é construir junto. E, em muitos casos, nós conseguimos alinhar as práticas tradicionais com os tratamentos biomédicos, favorecendo, então, né, a adesão e o resultado positivo. É imperativo, né, é necessário respeitar o
conhecimento, a cultura deles. Né? E respeitar quer dizer absorver também, é fazê-los participar da nossa e a gente participar da deles. Levar em consideração com um olhar horizontal, olhando olho no olho, aceitando muitas vezes, mesmo quando a gente foi ensinado que os saberes deles, ou a gente não foi ensinado, são eficazes e os nossos sim são. Né? É uma quebra de paradigma muito grande e difícil dentro da gente, porque a gente é ensinado a cuidar, a tratar com os nossos conhecimentos ocidentais, né? As nossas metodologias científicas. E eles têm conhecimentos e tratamentos milenares, né? Que são ocidentais também, porque estão no Ocidente, mas que a gente muitas vezes não leva em consideração. É toda uma carga que a gente recebe do ensino sistematizado e que a gente não insere o conhecimento deles. É muito importante e muito difícil a gente estar tentando fazer essa ponte. Né? Construir pontes é muito mais difícil, né? E querendo ou não, até a gente tem esse também, né? Que a avó falava, toma um boldo, né? Então até a gente tem esse costume, E né? a cultura deles, por exemplo, o pajé tem uma criança doente. Então, eles pegam essa criança e guardam. Então, às vezes, a gente nem fica sabendo. E aí, eles querem fazer primeiro a pajelança, fazer tudo. E aí, se não resolver, eles correm pra gente. Então, tem o risco da gente pegar essa criança ou essa pessoa, assim, nas últimas. Então, o que a gente faz? Quando a gente, né, toma conhecimento que está acontecendo, que ele já está lá na casa fechada com o pajé, então a gente faz esse diálogo para a gente poder entrar junto. Ó, o meu não vai atrapalhar, então nós vamos fazer junto. Então, a chance de dar certo agora é melhor do que depois você trazer para mim. Então, a gente faz... Até porque também, se vocês já chegassem com a cabeça fechada, falando, não, só o meu que vai dar certo, eles não te receberiam tão bem. Não. Eles não teriam esse apoio, né? E Mas também eles iriam se afastar em vez de se aproximar, né? E não é nossa É a intenção. cultura. Pois é. Exatamente. Vou começar com o Leonardo agora, mudar um pouquinho. Qual você acha que foi o principal desafio que você enfrentou no atendimento com os indígenas? Olha, tem uma barreira que ela é muito forte, a gente tem maior em uma etnia específica, que é a barreira linguística. Né? Então, para além da barreira linguística, que a gente perde ou ganha, né? Na verdade a gente ganha muito, porque a gente tenta comunicar por gestos, por mímicas, né? Comunicações não verbais, e é muito rico isso. É algo que a gente perde à medida que a gente vai crescendo. Quando criança, a gente vai aprendendo, vendo os nossos pais, vendo os nossos familiares, né? A gente não domina a fala. Então, essa é uma barreira muito grande, uma vez que ela está estabelecida em nós. Né? Mas, além da linguística, tem a cultural. Né? São mais de 10 etnias, né? Que a gente trabalha aqui em Minas Gerais, no Espírito Santo, e todos eles vêm com a carga de saberes, né? E de crenças, e de usos e costumes. Né? E aí, trabalhar junto com eles e levar isso em consideração e pesar tanto quanto, ou até mais do que os nossos conhecimentos, é muito importante. Né? E são coisas antagônicas ao que a gente aprendeu. Né? Tem situações, por exemplo, né? Prezar pela gravidez da menina a partir da primeira menstruação. Né? Ela menstruou a primeira vez e já vai estar apta a engravidar e assim constituir sua família. Não é algo que nós, na cultura não indígena, que a gente aceita tanto. Né? Algumas etnias têm isso como uma prática, né? Antes muito mais, agora menos, como tal qual, né, o que nos trouxe até aqui na evolução. Os caçadores, né? O primeiro a se alimentar, antigamente, era o homem, que era o caçador que tinha que prover a sua família. Né? Hoje já é um pouco menos comum, mas em alguns locais também é mais preponderante. Né? Então, o primeiro a se alimentar não vai ser a mulher, não vai ser a criança, vai ser o homem. E se ele morresse, não ia ter caça. Se ele não caçasse, todos iriam morrer. Então, provavelmente, nós, seres humanos, evoluímos e chegamos até aqui também por causa desses costumes deles, né? Então, assim, tem várias histórias muito, muito frutíferas, muito engraçadas, mas que é um confronto de cultura, um confronto de gerações, né? Que a gente tem que ir absorvendo, entendendo e com muito carinho e construindo junto com eles, tentar compreender também. Nossa, bem interessante essa história. Muito. E você, Gisele, para você, qual foi o principal desafio? São muitos, né? A distância geográfica, né? É uma delas. Todos os DCEIs têm, né? Mas o DCEI Minas Gerais, a gente trabalha com os indígenas de Minas Gerais e Espírito Santo. Então, a gente tem indígena lá no norte e a gente tem indígena lá perto da Bahia, né? Então, assim, tem
esse desafio geográfico, né? A escassez de recurso também, né, faz parte. Muitas das vezes, não nesse de SEI daqui, não. Aqui, né, tem os profissionais que têm mais de 10 anos, a maioria fica muito. Então, isso é muito bom para nós. Mas eu trabalhei em 2 de SEI que tinha muita rotatividade. Isso daí atrapalha muito, porque quando aquele enfermeiro está pegando o ritmo, a maioria era enfermeiro que tinha rotatividade. Aí já entrava outro e tinha que começar do zero. Então, parecia que o trabalho estava sempre começando, né? Então, isso aí prejudica tanto a comunidade que precisa daquela afinidade com o profissional, né? E o serviço também, que ele acaba não indo, ele sempre está começando, né? Mas, para mim, o maior desafio é garantir que o cuidado seja realmente intercultural, né? Então, que tenha respeito, que o indígena seja valorizado, né? Os modos de vida dele, e não se trate apenas como usuário do SUS, né? E também o respeito às tradições, né, que eles têm, e que tem uma visão diferente do mundo, né, do que a nossa. Eles têm a cultura, têm outra visão de mundo diferente da nossa, né? Então, isso daí faz com que seja um desafio também. Os quando valores são quando a gente distintos, tem né, esse Juliana? olhar, né, sabendo que eles podem ter outra visão diferente do que a nossa. Um outro fator também muito dificultador é quando a gente vai ver aí as esferas do SUS. A gente está numa esfera federal, mas a gente pega só a atenção primária e a gente tem que pactuar a atenção secundária e a terciária com os municípios, com os outros entes e os estados também, né? E essa falta de integralidade dentro só da nossa competência, ela fica um pouco prejudicada, né? A gente percebe que há uma lacuna, às vezes, quando se trata só da atenção primária, pelo menos como é o preconizado. É claro que a gente vai muito além disso, a gente tenta levar eles até os outros serviços também, da secundária e da terciária, com os municípios e os estados, né? Mas por não fazer parte do nosso escopo específico, é um fator dificultador muito grande também, né? Quando a gente vai ver os níveis de atenção, no SUS a gente vai ver a atenção primária, a secundária e a terciária, em alguns pontos até a quaternária, né? Que ainda não está bem legislada, mas seriam aí as oncologias, né? As diálises, né? Que são os anexos aos hospitais. Leonardo, como as políticas públicas, como a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, impactou no seu trabalho no dia a dia com essas comunidades? Vem um pouquinho na esfera do que a gente estava falando na pergunta anterior, no discurso anterior, né? Veio dar um respaldo jurídico à nossa prática diária. E a PENASP ela é muito importante, né? Porque ela vem ali dar um pacto jurídico, né? Onde a gente vai ter uma força maior para discutir, puxando órgãos como o Ministério Público, né? Como os conselhos de saúde, que são muito importantes. O CONDIS é o Conselho Indígena de Saúde, e os conselhos também não indígenas de saúde, para tentar fazer cumprir o que está ali pactuado já em lei, mas que pela prática a gente já vinha preconizando. É muito importante ter isso bem traçado, bem delimitado, para cada dia que passa a gente está tratando esses povos com mais equidade, né? Hoje a política indígena no SUS, a PENASP está mais forte do que as outras, dos outros povos minoritários, mas é muito importante porque a gente vem a preconizar o princípio também do SUS, que é a equidade, que é justamente dar mais àqueles que mais necessitam, tratar com diferença aqueles que tiveram mais diferença historicamente, né? Há uma dívida histórica com esses povos, né? Nossa, de todo brasileiro, de todo cidadão. E a gente precisa fazer ela valer para que esses povos eles continuem junto conosco e para que a gente faça parte deles e eles parte da gente. Para a gente ver que a gente é parte de um todo no planeta. É muito importante essa interação, ainda mais em tempos tão difíceis que a gente vem vivendo. Tempos de guerra, tempos de muito individualismo, e eles têm uma pegada cultural muito comunitária. Vocês estiveram lá na festa, vocês puderam ver, né? Isso é muito bacana. Eu acho que a gente sente falta disso, né? Tanto é que a gente se refere quando vai crescendo, né? Vocês jovens ainda, vocês 4 e eu aqui já mais velho, mas a gente vai lembrando da infância, a gente sempre fica saudosista, né? Com as brincadeiras, como a gente vinha conversando aqui antes, né? E se a gente reparar, dificilmente a gente vai se referir a uma brincadeira a gente brincando sozinho. Geralmente é como nas imagens aqui, em grupo, né? Várias crianças. Você não brinca de pique-bandeira sozinho, de peão, de qualquer que seja. Sempre tem um primo, um amiguinho, é uma galera da rua. Essa cultura eles mantêm muito forte.
E essa integração a gente precisa retomar com eles, né? Dentre tantas outras. E para você, Gisele, como essas políticas impactaram no seu trabalho? Então, ela dá diretrizes para trabalhar com foco, né, na valorização da cultura dos povos indígenas. Mas muitas vezes o desafio é tirá-la do papel, né? Porque está lá a política, como todas, né, que a gente tem. Porque se tudo fosse certinho, bonitinho, como está no papel, nossa vida seria, né? Então, assim, na PENASP não é diferente. A gente tem ali tudo documentado bonitinho, mas acontece. Então, nós precisamos de mais investimento, né? Apoio logístico, valorização dos profissionais, né? Da ponta que atuam, né? Dentro das nossas unidades de saúde. Com certeza. Na sua opinião, quais mudanças são necessárias na formação de profissionais de saúde para melhorar o atendimento às populações indígenas? Vocês tinham comentado no início, né, que quando vocês formaram não tinha apoio, então acredito também que entra nessa pergunta. Sim, a formação ela precisa incluir, né, de forma mais profunda a saúde indígena, né, dentro da grade curricular. Né, porque eu, como experiência própria, não tive. Na minha época, né, acho que há quase 20 anos atrás não tinha. Não sei, hoje eu vejo um movimento maior, né, dentro das universidades, principalmente aqui, nos últimos anos, eu tenho percebido, né, esse interesse, né, de estar incluindo na grade, ou então dando essa opção para o aluno poder escolher, né, trabalhar com esse tema. Mas para isso é preciso formar profissionais também, né, além disso, profissionais com empatia, escuta, respeito à diversidade e que estejam dispostos a sair da zona de conforto, né, porque assim, a minha primeira, não sei se vocês sabem como que é lá onde eu trabalhei, Alto Rio Negro, Yanomami, eu largava tudo, eu largava minha família e ficava 30 dias. Então, eu pegava um avião daqueles teco-teco, 3 horas em cima da mata, descia lá. Então, já teve profissional, enfermeiro, que desceu e falou, não piso aqui, pode subir de novo, vou embora. Né? Então, não teve coragem. Então, assim, tem que ter coragem, tem que ter amor, né? E tem amor à profissão, amor aos povos, né? E tem que ser resiliente, né? Tem que sair da zona de conforto, então tem que formar esse tipo de profissional, né? Então a gente ficava 30 dias, aí a gente falava só por radiofonia, então tudo que eu falava com meu marido, todo mundo escutava, porque era radiofonia. Intimidade zero. Aí 15 dias, aí eram as cartinhas, lembra do correio? Então a gente usava, né, escrevia aquelas cartinhas cheias de coraçãozinho, e aí ele mandava mais umas carnes, né? Tinha lugar que não tinha como congelar, então a gente já fazia a carne, comia 2, 3 dias e acabou. Nossa, eu mandava carne. Declarações comunitárias de amor inspiradoras, inclusive com carnes. Bastante fruta, né, que eles mandavam de 15 em 15 dias, aí depois no outro 15 dias já era hora de trocar de equipe, então eu entrava no avião, descia outra equipe para ficar ali. Então, né, precisa de ter muito amor, né, o trabalho na saúde indígena é um chamado mesmo. Não é para qualquer um, não. Nossa, então, ele exige sensibilidade, resiliência e, acima de tudo, humanidade. Vocacionada, né? Tem que ser vocacionado para cuidar, para estar aqui como enfermeiro, né? O cuidar é uma arte. Aí, para a saúde indígena, é uma vocação mais específica. Né? Nossa, exatamente. Enfermeiro já tem que ter o cuidado, né? Tem que ter o chamado, porque não é fácil. Ainda mais no mundo de hoje, né? Com as pessoas de hoje que não têm empatia, então a gente tem que ser uma pessoa paciente. Mas quando muda de cultura, muda tudo, né? Tudo, igual eu e a Nalanda, ficamos um dia e a gente já viu, eu vi a diferença que parecia, e era em mata fechada, muito longe. Eu, gente, tô em outro planeta. Então, a gente vê essa diferença mesmo. E imagino que no início a adaptação foi um pouquinho difícil, né? Até se acostumar com a cultura diferente, povos diferentes, mas é o que vocês falaram, né? Tem que ter amor à profissão e que bom que vocês estão firmes e fortes até hoje, né? Sim. Mais de 20 anos aí. Mas que bom. Então, a gente sabe que a saúde indígena, ela é um direito fundamental, constituído pela Constituição e pelas políticas, mas, infelizmente, ainda apresenta muitos desafios, né? Sim. Como futuros profissionais de saúde, precisamos atuar, né, como ética, respeito e sensibilidade, como você falou, né, Gisele? Entendendo que o cuidado vai além da doença.
né? Ele envolve a cultura, a história e o modo de ser de cada povo, né? Agradecemos, né, a todos que acompanharam o nosso vídeo e em especial a vocês, né, pela experiência tão enriquecedora. Muito obrigada. Gratidão a vocês também pelo convite. Estamos sempre à disposição para vir, falar, compartilhar das experiências e também para acompanhar vocês, né, em futuras entradas aí em área, né, que vocês sejam muito bem-vindas sempre. E estender esse convite aí aos seus colegas. Agradecer também ao Michael e aos demais professores que estão aí lutando para tornar uma matriz, uma grade curricular mais humana, mais inclusiva. Obrigada. Também quero agradecer e falar para vocês que contem conosco, né, comigo, para essa formação de vocês quiserem alguma curiosidade a mais, estou à disposição. Acho que eu já quero entrar no aviãozinho Tico-Teco. E ela não falou da voadeira ainda. Depois do teco-teco, do avião teco-teco. Tem as voadeiras. As voadeiras é uma canoa, um barquinho a motor bem fininho e comprido. No Alto Rio Negro é no barquinho. Aí, no Anomami, é o avião. Para quem gosta de Tem aventura. lugar que você só chega de helicóptero também. Nossa, assim a gente acha difícil a ida pra Eu acho que o Sucena, negócio você é uns imagina? 15 dias longe. Imagina. Aí eu gastava 2 dias para chegar na aldeia, tá? No Alto Rio Negro. Gente. Aí a gente saía de manhã, chegava num polo base e dormia. Um polo base é a unidade de saúde indígena. E ali a gente dormia e no outro dia a gente seguia mais um dia e chegava à tarde no lugar que eu ia ficar para trabalhar. Nossa. Mas muito obrigada, gente, que vocês continuem, né, com essa vocação de vocês. É muito importante. A gente precisa mesmo de profissionais assim, né, que se dispõem para outras culturas. Obrigada, gente. Nada.